Mas este texto do Evangelho de hoje nos traz muitas mensagens que nos ajudam tanto. É fácil a gente perceber que esta barca que vai atravessando nas águas é a nossa própria vida, é a nossa própria comunidade de fé, é a igreja. Nela está presente Jesus. Mesmo quando a gente tem a sensação de que Ele estivesse dormindo diante das provações, das dificuldades que enfrentamos, dá-nos a impressão que Deus estivesse distante, não estivesse nos ouvindo. No entanto, Ele está presente conosco nesta barca. Os ventos, as ondas fortes, são todas as tribulações que nos assolam durante a nossa jornada temporal. A nossa vida nessa história é marcada pelo mar revolto de tantos acontecimentos, muitos deles nem dependem de nós. São desafios, são riscos, são perigos, mas o Senhor está conosco. A grande mensagem é que a tranquilidade do Senhor adormecido reside na sua confiança no Deus Pai que o enviou e que o assiste com o Espírito Santo. O medo que se apossou dos seus apóstolos é porque, ao invés de olharem para o Senhor que com eles estava, eles estavam preocupados e prestando atenção nos ventos, nas ondas, nos perigos. Na nossa vida, se nós pusermos o foco nas tribulações, nos sofrimentos, nas dificuldades, elas parecem serem mais fortes do que nós. Se nós olhamos para Deus, nós vamos saber dizer para os problemas todos que nós temos um Deus poderoso que é capaz de acalmar o mar bravio. Os apóstolos, por isso, recorrem a Jesus sem chamá-lo de Senhor. Dirigem-se a Ele como mestre. O mestre ensina, orienta, tem muitos conhecimentos, ajuda a deslumbrar o caminho a seguir, mas o mestre é incapaz de fazer o mar calar-se, a tempestade e os ventos cessarem. Ele se dirige a Jesus por saberem reconhecer nele tudo o que ele demonstrou na convivência com eles, mas sem a adesão da fé naquele momento ao Senhor Jesus, ao Deus Salvador, ao Messias. A partir do momento que Jesus então é despertado, Ele ordena que as ondas se acalmem, que o vento cesse e causa nos seus discípulos uma grande admiração. Eles dizem: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este? É uma pergunta que permeia os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. A intenção teológica do evangelista Marcos é fazer esta pergunta: quem é Jesus? E esta pergunta vai se refazendo em cada passagem dos capítulos e versículos do seu Evangelho. As respostas vão aparecendo toda vez, assim como ao calar o mar e acalmar as ondas e os ventos, eles reconheceram nele alguém diferente. Quem é este? Portanto, é o Filho de Deus. Assim também todo o Evangelho de Marcos, nas suas entrelinhas, vai revelando
que Jesus é o Filho de Deus e vai fazendo-nos perguntar a nós mesmos: quem é Jesus para nós? Nós dirigimos-nos a Jesus apenas como mestre, com a sua sabedoria, ou sabemos recorrer a Jesus naquilo que é a essência da sua missão, ou seja, Ele é o Salvador. Mas salvar de quê? De quem? Ele veio exatamente para nos salvar, não só dos riscos e perigos transitórios, mas veio nos salvar das garras do maligno. Mais do que Ele veio nos salvar, é de quem Ele veio nos salvar: do maligno. No Antigo Testamento aparece raras vezes a figura do demônio. No Novo Testamento é muito frequente, porque os demônios se inquietam com a presença de Jesus e perguntam: o que tens a ver nós temos a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Então, incomodados, porque Jesus é o Salvador que veio nos tirar das garras do demônio, então eles se incomodam e se inquietam com a presença do Senhor. Ele é o Salvador. Ele veio nos resgatar. É preciso que nós identifiquemos a Jesus como nosso Salvador, não apenas como aquele que nos atende nas nossas necessidades, nas nossas súplicas. É claro que nós vamos recorrer a Ele com confiança. Certa vez uma senhora, fazendo uma meditação numa paraliturgia, ela fez uma prece dizendo: Senhor, traga a paz para o meu lar, a saúde para mim. E dizia: eu nem deveria ficar pedindo essas coisas para o Senhor, porque o Senhor tem muito mais para oferecer para mim, que a salvação. Mas se eu não pedir ao Senhor, a quem eu vou pedir? Aí recorda-nos o testemunho do apóstolo Pedro: a quem iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Quem é este? Quem é Jesus? No Evangelho de Marcos, esta pergunta aparece quando Jesus se aproximava de Cesareia de Filipe e, olhando a casa do imperador construída sobre a rocha, Jesus pôde confiar a Pedro a missão de construir sobre ele a sua igreja. Mas antes a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta foi se multiplicando. Uns dizem que é Elias, outros dizem que és João Batista, ou que és um dos profetas redivivos. Mas Jesus perguntou-lhes: para vocês, quem sou eu? E Pedro deu a resposta, que é a resposta apresentada no decorrer de todo o Evangelho de Marcos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Tu és o Messias. Nós também precisamos perguntar para nós mesmos, no exame de consciência que fazemos: para mim, quem é Jesus? Como eu me dirijo a Jesus na minha oração? Além dos pedidos, dos agradecimentos, das graças e bênçãos cotidianas, eu sei recorrer a Jesus como o Messias, o Salvador, que veio resgatar-me das garras do maligno, para eu obter, pelo benefício da sua redenção, a salvação eterna. Eu recorro a Jesus como meu Salvador na frequência da minha oração, ou eu me perco em pedidos e agradecimentos mais apequenados? Ele tem muito mais para oferecer para nós. Saibamos assim nos dirigir a Ele. E com toda a confiança, é a mensagem bonita do Evangelho de hoje. Uma barca envolta pelas ondas que agrediam e colocavam em risco aquela navegação, os ventos tão fortes, mas o Senhor estava dentro daquela barca.
Esta é a vida da nossa comunidade de fé. Esta é a nossa vida pessoal e familiar, vivenciada na luz da fé, com a certeza de que o Senhor está na barca da nossa vida. Também quando nós temos a sensação de que Ele estivesse dormindo e não estivesse atento às nossas necessidades. Mas Ele está, e com a sua palavra, cala-te, Ele faz sossegar e calar todas as ameaças à nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.